A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala galera, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um encontro da SMV Brasil, falando especificamente para o mercado de construção civil. Hoje temos uma participante bem especial aqui junto conosco para falar um pouco mais sobre tecnologia em gestão de obras para construtoras. Então, junto conosco está aqui Paula Lunadelli, CEO da Prevision. Paula, muito obrigado pela sua participação aí. Já pode dar um recado aí para a nossa comunidade. Olá, como estão? Satisfação toda minha, obrigada aí pelo convite da SMV, sempre uma satisfação falar sobre tecnologia, falar sobre gestão, sobre esse segmento, né, que já estou atuando aí há um bom tempo, já faz mais de 15 anos que atuo em planejamento e gestão de obras, sou engenheira civil, especialista em negócios imobiliários, uma das fundadoras da Prevision, que é uma empresa de tecnologia que nasceu com uma missão muito clara de transformar o setor, aplicando novas metodologias mais eficientes no planejamento de obra. Essa missão se ampliou um pouco e hoje sou também diretora da vertical de Construtex, aqui da Associação Catarinense de Tecnologia, mas ao longo do papo a gente vai conversando um pouquinho mais, vai se conhecendo um pouco mais. Obrigada, Andrei. Boa, muito bom aí poder contar com a participação da Paula, esse tema que é bem importante aí, principalmente para o mercado de construção civil, que está buscando cada vez mais, visto o momento atual, inovações e tecnologia. E Paula, já para contextualizar junto com a nossa comunidade, geralmente, quando a gente vai se falar de um mercado de construção civil, a gente entende um mercado, de certa forma, ainda conservador. Na sua visão, ainda existe uma resistência por parte desse mercado em trazer tecnologia para a gestão dessas obras? Ah, sem dúvida. Eu sou uma eterna otimista, eu tenho uma visão muito clara de que é melhor a gente olhar para o lado bom do que para o lado ruim das coisas, mas a gente precisa ser realista também, pé no chão. É um mercado tradicional, acho que quem escuta aqui a SMV já é uma pessoa mais conectada, então sabe que nas pesquisas nós estamos lá entre um dos últimos setores, né, a inovar, a implantar tecnologia nas nossas operações, né, é um mercado que durante muito tempo não teve nenhum tipo de evolução nas produtividades, então os números são muito preocupantes, principalmente quando a gente olha para o mercado nacional, né, a gente acaba interagindo com empresas, com soluções que estão olhando mais para o futuro do que a realidade brasileira, assim, né? Eu também faço parte do grupo jovem da CEBIC, então a gente interage com todo tipo de empresa. Então a realidade é de que sim, é muito tradicional, mas voltando até um pouquinho na minha história, assim, na época que eu estava na faculdade, por exemplo, se falava muito pouco sobre isso, a evolução nos últimos 10 anos já foi muito grande, nos últimos 5, muito grande, e nesse último ano nem se fala, assim, a gente que nasceu em 2016, 2017 como solução e tinha que remar demais para alguém escutar, né, ou tirar aquela sua visão de que eu sempre fiz da mesma forma e as coisas na minha visão deram certo, né, agora como é que tu vem trazer uma nova forma de fazer, a Previsão trabalha com, não é só uma nova ferramenta, é uma nova metodologia que vem de conceitos da indústria e tal, então era muito mais difícil remar nesse mar aí, digamos assim, as coisas estão melhorando bastante. Eu acho que também tem construtoras que têm uma visão à frente do seu tempo, tem construtoras que fazem conta, eu sempre gosto de trazer esse ponto, assim, como eu falei, né, o tradicional, eu sempre fiz assim e tive a sensação que deu certo, né, eu trabalhei muito tempo na operação de planejamento e muito em orçamento também, até o meu apelido na época que eu era diretora de engenharia era Pitbull do dinheiro, porque tudo eu fazia conta e eu sei que tem muita margem, tem muito desperdício. Então, a atenção de quem começa a evoluir, normalmente é exponencial, eu acho que a evolução, isso é muito legal, a gente vê até nos nossos clientes, entra com um nível de maturidade X e vai crescendo, porque eu sempre digo que investimento em gestão de obra, pelo fato de a gente ter margens muito grandes, ele sempre é benefício, ele sempre vai ter algum retorno sobre aquilo. Então, voltando à pergunta, é sim tradicional, a maior parte é assim, mas a gente percebe que felizmente a evolução tem sido muito grande e quem dá o primeiro passo
passa a dar todos os outros numa velocidade muito mais alta, e esse ano foi, sem dúvida, um ano importante aí para esse desenvolvimento. Muito bom, Paula. Essa reflexão é importante para a nossa comunidade, para que também, dentro do momento atual, possa, principalmente devido à pandemia, possa utilizar essa pandemia como uma oportunidade. Como é que você enxerga como as construtoras que estão aproveitando esse momento para trazer essas inovações, principalmente na gestão de obras, mas que acaba, com o advento da tecnologia, impactando em outras áreas que não só na gestão de fato? Bom, sem dúvida, eu acho que realmente todo mundo deve ter visto aquela figurinha que tinha lá, o que foi responsável por transformar a sua empresa quanto tecnologia, né, gestão e tal, o Covid, foi, sem dúvida, algo que estimulou demais, assim, é lógico que é um momento muito sério, enfim, muita coisa ruim acontecendo, mas, de novo, olhando pelo lado bom, sem dúvida, já transformou, é perceptível, né, como eu estou envolvida aqui também com os diretores de outras verticais de negócios da CAT, né, a gente fala muito de que o setor de TI, ele se transformou nesse momento, né, era muito mais um suporte, e no momento que as pessoas precisaram obrigatoriamente trabalhar das suas casas, mexer com o sistema e acessar a nuvem e tudo isso, a transformação aconteceu naquele momento, né? Foi um momento de dificuldade, a gente acompanhou isso, ajudou algumas empresas nesse movimento também, mas foi o primeiro passo, né? Eu preciso me conectar, eu preciso necessariamente olhar para isso. Então, o remoto aconteceu muito mais, a tecnologia ajuda muito nesse sentido também, né, voltando à gestão das obras, quando eu trabalho com a planilha, ou quando eu trabalho com, né, voltando também para a nossa realidade, com um planejamento que está lá na parede ou está na gaveta, ele acaba que ele não conecta, né, então a distância gerou essa oportunidade também, e digo mais, as pessoas passaram a ter mais tempo também. Então, a gente, inclusive, iniciou, logo que aconteceu a pandemia, a gente iniciou um trabalho com conteúdos falando sobre planejamento, sobre eficiência, sobre Lean Construction, sobre diversas formas de aprimoramento, e a gente viu que os nossos clientes, ou enfim, as empresas no entorno absorveram muito porque a gente ganhou, pelo menos o tempo de deslocamento, muita gente ganhou e as empresas se aprimoraram e caíram na real. Eu acho, qual que foi a grande oportunidade? Normalmente o setor é o primeiro que cai quando vem uma crise, né? A gente está acostumado, a previsão nasceu na última crise para resolver um problema próprio, então conheço bem desses ciclos, e nesse momento a gente está tendo uma oportunidade de olhar para uma crise, que crise precisa transformar, né? É uma oportunidade, e é um momento em que a demanda por imóveis, eu acho que tem nichos e tal, mas a gente está voando, assim, né? Quando fala sobre os setores e tal, então, como é que eu vejo que as consultoras perceberam e olharam para isso como uma necessidade de movimento, e além disso também estão com base para poder fazer isso, né? Para poder investir, para poder apostar nesse tipo de coisa e saber, cara, é a minha vez de poder fazer diferente, né? De olhar lá para frente e ter mais previsibilidade. E a gente tem muita demanda de imóvel, mas no final das contas a indústria sofreu demais, e aí a gente tem fábricas operando em 40% e os insumos também não chegaram na ponta. Então, eu preciso conectar, eu preciso ir para o digital, eu preciso ter mais previsibilidade, as coisas, eu posso vender e eu posso crescer, mas eu preciso crescer de forma estruturada. Então, sem dúvida, foi uma oportunidade, e até pelos nossos números aqui, a gente já viu que foi um ano, assim, muito bom para a inovação e muito bom para a tecnologia, felizmente. Muito bom, até principalmente para aproveitar o momento para poder trazer essa tecnologia próxima de outros parceiros e poder, como tu bem colocou, em algum momento que a gente ganhou, seja o tempo de deslocamento para poder estudar e se aprimorar, também ganhamos o melhor. Quebramos alguns paradigmas que a gente tinha no decorrer aí da nossa gestão, principalmente das construtoras, dentro desse segmento que a gente comentou que tem suas crenças. Então a gente conseguiu quebrar alguns desses pontos para poder trazer essa tecnologia para dentro da operação. Mas se a gente fosse falar de fato, como é que as construtoras e os agentes envolvidos poderiam ganhar trazendo essa tecnologia para a gestão de obra? Onde de fato eles melhorariam o seu desempenho, Paulo?
Bom, eu acho que falar de gestão, falar de controle sem comunicação é impossível, né? Sem alinhamento, sem que todos estejam na mesma página. Então, já um primeiro passo aí, o estar na nuvem, o estar conectado, o não ser, né, um arquivo de planejamento de obra que está no computador de uma pessoa que vai migrar para o da outra, que vai gerar um relatório estático X, né? A distância já não permite isso, então a gente vê que olhar para um planejamento que é compartilhado, né? Que ele é muito mais. A gente brinca aqui que os modelos antigos era como se eu fizesse uma viagem seguindo um mapa, né? Então, aquela coisa complexa, estática, na mão de uma pessoa, compartilhando para outras. E a gente brinca que, às vezes, a gente se torna o Waze pelo fato de ser muito mais democrático, mais visual, e fazer com que a empresa inteira entenda como que está o andamento da obra e consiga interagir sobre isso. Se alguma coisa acontecer, que sempre acontece, sejamos sinceros, a gente saber qual que é a nova rota que vai fazer, né? Todos estarem na mesma página sobre o que vai acontecer a cada dia de obra e conseguir se antecipar. Então, a gente também olha muito para esse modelo de restrições. O setor de contratos está para, o setor de suprimentos, o setor de projetos. Então, sem dúvida, ela é utilizada para diversos fatores. Eu estou trazendo muito para a nossa realidade, né, que o planejamento é core, ele é conectado à mão de obra, a suprimentos, à segurança, a custos, à qualidade, né? Mas existem algumas outras formas de controlar, de eu ter registros em tempo real, né? Isso também é muito importante. A gente acompanha aqui algumas construtoras que às vezes tinham um plano X de execução de obra que era revisado a cada 3, a cada 6 meses. Gente, quanto mais vezes eu vejo onde eu estou, mais chances eu tenho de seguir no caminho correto, né? Então, dessa forma que eu falei, né, de conectar e de fazer os próprios sistemas integrarem, né? Às vezes a gente vê a empresa criou uma viabilidade X lá atrás e aí aquilo ficou travado lá no time comercial ou financeiro que não conecta a obra. Será que nós estamos olhando para o mesmo caminho? Será que o que é o resultado ideal de um projeto, né? Então, a conexão de dados e de informação, para a gente é premissa, tá conectado no ERP, tá chegando na obra, né? Conectar operação à estratégia, sem dúvida muda demais o desempenho da empresa. A gente tem ROIs aqui de todas as camadas, seja no tempo operacional da empresa, isso é muito sério, né? A gente vê que tem muita equipe que é dimensionada para baixar a cabeça e operar e mexe num sistema aqui, numa planilha aqui, leva lá, né? Engenheiro aí que mexe no dia a dia sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a inteligência é sugada para uma operação, então eu estou trabalhando para o produto, não um produto para mim, né? Essa conta normalmente já paga um sistema. Depois a gente tem a própria eficiência, né? Então, melhora o desempenho da construtora, eu consegui aplicar uma metodologia que me faz investir no momento certo, que me faz não ter mão de obra parada. Qual que é a conta disso? Quanto que é o meu dia a dia? Ou ainda, quanto custa o meu domínio sobre a obra, né? Seja ele quanto, por exemplo, eu reduzi o prazo de uma obra, quanto que custa um dia de obra? A gente tem contas aqui que tem muita grana envolvida nisso, tem cliente que reduz 20% do tempo da obra só por otimizar e aplicar lotes de repetição, né, nessa visão de linha de balanço mais enxutas, ou até mesmo dimensionar o planejamento da obra de acordo com o caixa e com a visão financeira e estratégica da empresa, né? Eu tenho lá os 8 projetos, eu consigo hoje ter uma visão de portfólio, de saber aonde que eu invisto antes, para que aquele projeto seja sustentável mais para que o meu orçamento, para que a minha visão anual também faça sentido. A gente tem simulações aqui que às vezes o cara diminui a exposição dele em 2 milhões em um ano em uma obra, aquilo poderia ter sido um novo projeto. Então, eu posso ficar horas aqui falando que a tecnologia no controle e na gestão das obras traz retorno muito facilmente, assim. Pô, muito boa, Paulo, até porque imagino que dessa reflexão entre, principalmente do controle, do planejado e o realizado, tira sono de muitos gestores aí que estão junto conosco. Trazer a tecnologia para dar esse suporte e também fazer com que ela possa conectar as diferentes áreas dentro do nosso negócio, seja a área, como tu bem colocou, financeira, a questão da área também comercial, por que não trazer uma previsibilidade maior para todos os agentes ali envolvidos, sem dúvida nenhuma pode melhorar o desempenho como um todo da gestão do negócio.
Mas para quem está nos escutando, para quem está buscando evoluir nesse ponto, por onde ele deve começar? Quais são os primeiros passos para trazer a tecnologia para dentro do seu negócio? Muito bom, ótima oportunidade. Ela vai ser uma resposta um pouco aberta, com algumas dicas e tal, mas vai depender do estágio de cada um, né? A gente tem aqui até um nivelamento de nível de maturidade das empresas para entender onde ela está, onde ela quer, onde ela pode chegar e qual que é cada passo para isso, né? Então, primeiro eu vou olhar de uma forma um pouco mais abrangente e falando em aplicação de melhorias, a gente fala muito de que eu tenho que olhar primeiro para o meu principal problema, né? Então, não faz sentido eu começar a aplicar tecnologia, inovação em diversas áreas em paralelo, sem entender efetivamente qual que é o retorno que aquilo vai me trazer. Então, qual que é o meu maior problema hoje na operação? Putz, eu estou com um problema muito grande no controle de orçamento, é nesse foco aqui que eu vou agora. Eu estou com muito problema na gestão de projetos pré-obra, não estou conseguindo lançar no tempo certo, a gente até também atende esse tipo de ação. É o meu planejamento, é o meu prazo, né, a minha qualidade. Então, só pensando em gestão e visão de quem quer começar a aplicar a tecnologia e quer que isso reverbere pela empresa, pegue um problema real, inicie de uma forma pequena e vá ampliando isso com cases e que, inclusive, envolvendo as pessoas certas, nós vamos convencendo juntos ou mostrando para as outras áreas da empresa que também faz sentido, né? Agora, de uma forma um pouco mais pragmática, talvez para quem ainda não iniciou, estou falando nesse sentido para empresas que já tem alguma infra, que já tem lá o seu sistema de gestão centralizado, né, o meu ERP, como a gente chama. Existem sistemas nichados aí no mercado hoje, né, alguns até a gente faz integração direta. Poxa, se eu não tenho um sistema em que eu inicio, que eu faço a minha viabilidade inicial, que eu tenho um orçamento básico, que tudo que eu vou gastando na obra, eu não tenho onde apropriar para ter uma visão lá na frente de aprendizados ou de conexão com contabilidade, com todas as outras áreas, eu acho que esse é um passo inicial, assim, a gente é até um filtro de entrada aqui para a gente. Se o cliente não tem ERP, ele ainda não entendeu o quão importante é a gestão disso, ele precisa dar esse passo, né? E fora isso, tecnologias que resolvam problemas reais, né? A gente traz, de novo, falando de planejamento, na nossa visão, é muito importante, e talvez o segundo passo, pelo fato de que, se eu não sei o que eu preciso fazer a cada momento da obra, como é que eu vou saber o que priorizar, o que eu tenho que resolver antes, né? A gente sabe que a obra naturalmente tem diversas questões em volta, diversos envolvidos, imprevistos, e que eu preciso saber, pelo menos, onde é que eu estou hoje, né? Então, diante disso, como que eu vou comprar melhor, como que eu vou medir melhor, como que eu vou fazer gestão do meu custo melhor, da minha mão de obra. Então, um plano claro, talvez um segundo passo aí, fora isso, entendimento de problema. Ninguém leva tecnologia e inovação para dentro da empresa se não for para resolver um problema real, um problema numérico, que desde o início do projeto eu saiba onde eu estou, onde eu quero chegar e qual que é o ROI para isso, porque dessa forma a tecnologia só vai se ampliar na empresa e vai ser um caminho sem volta. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Show, Paula. Dentro desse contexto, quando a gente vai dar os primeiros passos, poder saber onde estamos. E aí, claro, a partir do momento que a gente fizer essa análise, nós enquanto gestores, quais são os nossos principais desafios, as principais dores, entender qual é a nossa maturidade, a gente poder dar os passos certos para poder trazer a tecnologia de fato aí para dentro da nossa gestão. Mas em relação aos benefícios numéricos de retorno financeiro, imagino eu que a gestão eficiente dessas obras também tem um impacto sustentável. Como isso impacta no dia a dia e principalmente como é que a gente pode repassar isso para os nossos clientes? Poxa, que legal! Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, né? Falando sobre sustentabilidade, na verdade, a gente sempre tem um olhar aqui para o tripé mesmo, né? Do social, do ambiental e do econômico, mas provavelmente tu estejas trazendo também um pouco de como tu já falasse, não só o financeiro, os outros dois também. E essa é
principal motivação que a Prevision tem, que eu tenho desde o início, que é o fato de que a gente está num setor que tem muito impacto sobre a nossa sociedade. A gente não consegue imaginar um desenvolvimento sustentável sem a construção civil olhar para isso com mais cuidado, né? Então, impacto social, a gente, praticamente todo lugar que a gente está foi construído, né? A não sei que seja numa natureza, mas eu estou numa estrada, eu estou num prédio, eu estou no escritório, eu estou na minha casa, então o impacto na vida das pessoas, na entrega final é muito grande. Então, o quanto antes eu inovar e que eu conseguir efetivamente ter mais eficiência, eu tenho mais qualidade na ponta, né? Eu não consigo, as margens que eu tiro aqui, nem que eu não traga para a empresa, que eu reinvista num produto melhor, que traga mais qualidade de vida para as pessoas na ponta. Uma empresa com eficiência na gestão é uma empresa que consegue tratar bem os seus colaboradores, então o passo até chegar a essa entrega final, a gente tem um impacto social muito legal, seja no time interno. Esses dias um cliente nosso falou, vocês já pararam para pensar o que o tempo que vocês entregam para as equipes gera de ócio criativo para que essas pessoas tenham uma interação, às vezes até disruptiva, tragam coisas muito diferentes, muito positivas para a empresa, né, pensando no escritório. Mas na obra também, se eu tenho eficiência, né? Eu vivi uma história lá atrás de obras que tiveram que demitir diversas pessoas por falta de eficiência econômica de projetos, né? Isso é muito sério. Então, como é que eu consigo ter eficiência lá na ponta para que o meu trabalhador tenha qualidade no seu trabalho, para que eu tire as folgas e ele esteja na obra no momento certo, que o trabalho dele seja eficiente, seja pautado em uma produtividade que realmente faça ele evoluir, que eu tenha tempo, condição de dar treinamento. Então, impacto social gigante, né? Falando sobre o ambiental. Hoje, falar de números macro, tá? Mas aproximadamente 50% dos recursos naturais vão parar na construção civil e aproximadamente 50% do lixo urbano sai da construção civil. Então, somos obrigados a nos tornar mais eficientes, né? Falando sobre desperdício, o número ainda é absurdo, em torno de 30% é o desperdício médio das obras. É lógico que tem níveis de eficiência diferentes, né? Mas a gente imagina, a cada 3 a gente tem um a mais, né? Como é que funciona isso? Realmente a gente tem muito desperdício em obra, trabalhar da mesma forma que se fazia antes, trabalhando no papel de pão, às vezes numa planilha, um quadro que está arriscado ali, gente, é muito item ao mesmo tempo. Eu já executei obras com eficiência, eu já vi obras correrem e elas realmente acontecem, e o nível de desperdício é absurdo. Quando eu não me antecipo, o projeto é visto de uma forma errada, e aí eu executo do jeito errado, eu quebro e vai para caçamba. Quando eu compro antes do tempo, aquele material está antes do tempo na obra, alguém passa por cima, né, estraga. Quando eu não tenho uma sequência executiva ou uma forma de trabalho entre equipes que faça sentido, eu faço o reboco, depois eu quebro porque eu executei errado. Então, existe uma parte disso que é mais difícil de controlar, mas ainda existe muita margem. Então, voltando um pouquinho, eficiência na gestão tem impacto muito grande no tripé. Falei bastante do econômico antes, mas tem impacto social e ambiental, assim, gigantescos. Sem dúvida, investimento é retorno nesse sentido. Já trabalhei com obras aqui muito eficientes, é possível, porque essa coisa de se conformar também, que é assim, sempre foi, não faz sentido. Já criamos case de redução de resíduo, e o foco no planejamento, na antecipação, sem dúvida, resolve isso de uma maneira muito clara. E é muito bom poder trazer essa reflexão para todos os gestores que nos assistem, para que a gente possa entender os ganhos que a tecnologia pode gerar para o nosso modelo de negócio, para a nossa gestão, e também mostrar que, embora a gente possa, e aí alguns vão ter um pouco mais de receio de admitir, estar na nossa zona de conforto, estar com o nosso histórico como o principal alicerce da nossa gestão, das nossas ações, a gente poder refletir: será que eu consigo gerenciar de uma melhor maneira, consigo trazer essa eficiência e o impacto que eu gero, não só econômico, mas ambiental e social, porque vai envolver mais pessoas de maneira com que essas pessoas, inclusive, e tu trouxe bem esse ponto, possam trazer novas ideias, possam trazer inovações dentro do processo. A gente aqui dentro da Clint acredita muito que a inovação ela só vem se a gente tiver processos bem definidos. O grande jogador, ele se sobressai quando o time está jogando bem.
ele não sobressai quando o time não está auxiliando. Então, se a gente conseguir trazer aqui a tecnologia, no desse alicerce, os processos bem definidos, uma eficiência, na hora de que as pessoas brilharem, o momento para essas pessoas brilharem, chega mais à tona. E partindo desse pressuposto, Paula, cara, como é que tu enxerga dentro do mercado atual as inovações das tecnologias que estão vindo para dentro desse segmento e a aceitação do mercado? Você vê que algumas consultoras estão aceitando, estão saindo na frente, outras têm alguns receios. Como é que tu enxerga esse panorama do mercado? Poxa, legal. A gente tem alguns termos aqui em tecnologia que a gente chama de, às vezes, de early adopters, né? Então, as empresas que já têm uma mentalidade diferente, né? As empresas que já são de ponta, que já viram um problema na frente, né? Essa que é a verdade, quem sai na frente é quem já reconhece o problema, né? A gente não, nenhuma startup consegue crescer e se desenvolver iniciando, mostrando um problema para quem ainda não percebeu, né? Então, sem dúvida, a gente vê um movimento, a gente vê, inclusive, que são as empresas que têm mais eficiência, que têm projetos mais inovadores, que são empresas que estão na pauta e que estão participando de eventos, estão trazendo conteúdo. Esse movimento está muito grande, assim, muito transformador. A gente já percebeu, como eu falei, assim, falando então um pouquinho da história da Prevision, né? A gente já mais do que triplicou de tamanho esse ano, né? Ano passado a gente viu que talvez a gente tivesse mais nesse movimento dos primeiros que chegam, das pessoas que já perceberam à frente, né? A gente tem alguns cases de sucesso pelo fato de que a gente entra nas cidades pelas empresas mais maduras quanto à gestão e mais inovadoras, mas nesse ano a gente percebeu que o movimento tá outro, né? Tá um movimento mais em massa. Hoje a gente está atendendo mais de 400 obras em 14 estados brasileiros, porque já saiu desse meio, né? Já saiu desse miolo principal e as empresas que estão no entorno estão percebendo, principalmente num movimento, eu acho que quem está aqui nos ouvindo já deve ter escutado um pouquinho sobre Lean Construction, né? Então, como que eu trago uma construção mais enxuta mesmo? Como que eu posso tirar da frente metodologias que tem mais de 100 anos que estavam sendo aplicadas no mercado e que não fazem sentido para diversos mercados, quando a gente fala de gestão ágil e tudo mais, mas para a construção civil menos ainda. Então, quem está se atualizando, quem já ouviu, quem não ouviu, busca aí, tem muito conteúdo legal sobre isso. E a gente parar de olhar para que a gente é uma indústria que não consegue transformar, né? Como que a gente traz o know-how de outras indústrias para cá, né? A aplicação da linha de balanço como um start aí de planejamento já tem sido... pouco se falava, hoje tem muita gente correndo atrás disso, então a gente vê um movimento bem grande, sim. E a gente, inclusive, vê um movimento dos próprios clientes, é muito legal, pela indicação. De vez em quando, aí falando um pouquinho aqui também dos nossos casos como coisas reais, né? A gente tem um percentual grande de vendas feitas através de indicação. Então, o cliente vai lá, usa, vê que otimiza, leva para o mercado e a gente vê um outro movimento muito legal também, que é a troca entre construtoras, né? O mercado, já atuei bastante, é uma coisa meio que concorrência, né? E tecnologia, a gente tem isso mais aberto, mas o mercado tem interagido mais. Tá bom, deixa a gente concorrer em venda, mas em gestão vamos ganhar eficiência junto. E esse movimento é um movimento que vai em espiral e vai crescendo muito. Então, sim, vemos o movimento, ele era focado em empresas muito inovadoras, né? Com uma visão muito diferente. E só um parênteses aqui, a cabeça de inovar, ela chega num time e atrai um time mais preparado, como tu falasses antes, mas ela tem que vir da alta gestão, né? Então, voltando nos primeiros passos, eu falei muito sobre ferramenta, o primeiro passo é a alta gestão, efetivamente acreditar, conhecer, fazer parte desse movimento e depois isso replicar, mas está fechando aí essa pauta, sem dúvida, as construtoras estão num movimento muito grande de evolução, assim, estamos bem felizes com isso mesmo. Boa, compartilha aí da felicidade por saber que, vamos dizer, esse mindset entre os gestores pode estar, digamos, dando um passo a mais, principalmente com uma valorização maior dentro do network, a troca de informações, a troca de melhores práticas. Embora a gente possa estar concorrendo lá na ponta, existe todo um background
por trás. Então, comentasse sobre a gestão, principalmente, a partir do momento que a gente consegue ter melhores práticas no mercado sobre a nossa própria gestão, o próprio mercado ganha. O próprio consumidor final tem ali uma visão de que o mercado está sendo mais eficiente. A gente falou aqui de pontos muito importantes, principalmente questão social e ambiental, que vão, de fato, estar cada vez mais em evidência, principalmente por parte dos consumidores, deles exigirem isso. Principalmente os consumidores entender que talvez dentro da sua construção, né, dentro da sua compra, 30% daquilo foi desperdiçado, e a gente entender que existe outros players que estão buscando uma eficiência menor, a gente vai buscar ter essa valorização desses players que têm essa mentalidade. Ficamos felizes aí pela visão dessa crescente do mercado, principalmente envolver a tecnologia para dentro da gestão. Mas na sua visão, quais as próximas evoluções ou até mesmo revoluções que o mercado de construção civil aí está trazendo aí nos próximos meses, nos próximos anos? Legal. Bom, a gente vê diversas soluções que são mais periféricas, né? A gente vê muita solução nascendo e crescendo. A gente que, né, nasceu já faz um tempinho olhando para a tecnologia, né, como tudo muda tão rápido. A gente vê o número do mapa das Construtecs, né, que foi muito bem criado aí pelo pessoal da Terracota Ventures. Hoje a gente tem mais de 700 startups, né, que são Construtecs, como a gente chama, atendem o mercado da construção civil através da tecnologia. Então, existem diversas otimizações nichadas. Eu acho que um ponto muito importante é perceber que eu preciso achar uma forma de integrar soluções, mas eu não posso querer que nenhuma solução resolva todos os meus problemas, né? É uma evolução do mercado mesmo, ser muito bom em um termo específico, em uma questão específica, e dessa forma integrar com outras soluções específicas que trazem eficiências em diversos movimentos. Eu acho que não dá para não falar dessa questão de construção virtual, né? Eu vou trazer aí o BIM como um dos pontos que agora efetivamente está chegando. Hoje a gente já tem aí aproximadamente 90% dos nossos clientes já fazem projetos em BIM, né? Que aí, voltando um pouquinho no conceito também, acho que a maioria deve ter ouvido, mas é realmente Building Information Modeling, né? Então, eu construir virtualmente, modelar virtualmente, e sem esquecer do I no meio da palavra aí, né? Que é eu fazer isso para que eu tenha informação desde o início da minha jornada. Então, em vez de eu desenhar uma parede, eu desenhar uma porta, eu estou dimensionando, eu estou definindo que aquela parede vai tanto de tijolo, tanto de argamassa, e isso está organizado de uma certa forma que eu consiga levar para o orçamento, que eu consiga levar para o planejamento, que eu possa levar no futuro para uma visão de operação também daquele meu empreendimento, que muito se fala sobre tecnologias para o movimento inicial, que é o ciclo da obra, mas a gente tem muita oportunidade, muita necessidade de evolução na operação, lá na ponta, né? E nessa visão, uma conexão verdadeira e uma conexão de planejamento desde o início do meu projeto até a ponta final, porque é onde a gente sabe que tem toda a inovação. Então, eu iniciei com essa questão de construção virtual, mas desde o início do projeto eu formatar isso para uma conexão de dados, e eu consegui também capturar ao longo da minha obra, planejar, manter essas informações alinhadas para que eu capture em campo, para que eu consiga otimizar processos operacionais, né, que, como a gente falou inicialmente, vamos dar tempo para a nossa equipe aprimorar, trazer outros tipos de inovação, né, e até chegar num movimento de a gente ter lá na operação o meu prédio continuando vivo e eu recebendo gatilhos de manutenção, porque esse item foi dimensionado dessa forma para que depois de 5 anos de entrega eu tenha esse tipo de manutenção, e esse movimento de conexão ajudando a trazer mais qualidade para o cliente final, né? Não é minha empresa faz, né? Eu já estou aqui à frente, já trabalho com BIM, não. Isso nascer para se tornar o meu meio de gestão, para se tornar o meu meio de comunicação e garantia de qualidade para o meu cliente lá na ponta, que é o que importa, né? A gente tem uma consciência muito clara muito grande de que a obra é um meio, né? O fim é um projeto
que tenha mais eficiência. A gente tem trabalhado aqui com certificações, inclusive, porque a construtora que faz uma obra mais eficiente é uma construtora que vai entregar mais qualidade, que teve uma sequência executiva que trouxe mais qualidade lá para a ponta, e os meus corretores precisam saber, né, os meus clientes finais precisam saber, e aí esse ROI, que já acontece durante o período de obra, se expande ainda mais no movimento de entrega e de operação desses edifícios que fazemos para que eles perdurem aí por muito tempo. E esse é um ponto importante do mercado de construção civil, que o seu produto final, não vou dizer que eles são perpétuos, mas que eles têm um ciclo de vida bem grande e impactam e muito na vida de todos nós. Como tu bem colocou no início do papo, todos nós estamos inseridos, ou pelo menos temos algum produto em qualquer local que a gente vá, que o mercado de construção civil nos trouxe, né? E é muito bom ter essa reflexão e aí, poder agradecer a sua presença junto conosco, Paula. Vou pedir para a nossa equipe colocar tanto os contatos aí da Paula em tela, também o contato aí da Prevision, que estão aí produzindo e também trabalhando com esse objetivo de gerar essa eficiência no mercado. E poder agradecer, Paula, pela sua participação e pedir para que tu deixe um recado aí para a nossa comunidade que nos assiste, que está buscando essas evoluções para trazer essa tecnologia para dentro da sua gestão. Legal, obrigada mais uma vez pela oportunidade, sempre bom contribuir aqui, é a minha missão, é a missão da Prevision transformar, a gente tem muita margem, é um setor que traz muita vida, muito impacto, a gente merece viver essa revolução, esse desenvolvimento, né? Eu acho que trazendo já que a gente está falando sobre gestão, né, e tecnologia na gestão de obras, vou estimular que a gente se transforme, que a gente aprenda um novo, que a gente saiba que o que foi feito atrás tem valor, tem história sim, mas como que a gente pode fazer essa história ainda melhor, né? Eu não posso deixar a mensagem aqui de revoluções ou do que está linkado a essa nova visão de Lean Construction, de realmente eu trabalhar com uma construção enxuta, né, e o que reflete isso na gestão da obra, que reflete na gestão da empresa. Então, busquem, tem muito conteúdo aí disponível, eu acho que aqui mesmo nessa base, né, que legal que estamos juntos nesse propósito, desenvolvam-se como gestores, como operadores, como profissionais, né, e atraiam empresas que têm valores e uma cultura que está de acordo com o seu propósito. Eu acho que a gente tem é o que nos faz acordar e ter gás todos os dias, né? Porque não é fácil transformar, mas quando a gente tem um objetivo, uma missão muito clara lá na frente, e valores alinhados com quem a gente interage no dia a dia, isso transforma, não tenho dúvida. Então, tem a gestão em si, mas tem também um passo inicial de entender o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou acordando, por que eu vou fazer hoje, por que eu vou ser hoje 1% melhor, né? Então, o estímulo aí é um caminho sem volta, mas é muito gratificante, impossível a gente não se desenvolver, não impactar no entorno e não impactar em nós mesmos, né? Então, fica aí um voto de que vale a pena, é possível, a gente já vê transformação. Faça a sua transformação hoje também. Muito bom, Paulo. Muito obrigado pela sua participação. E você que nos acompanha, não deixe de acessar os outros encontros que a gente tem. Nosso propósito aqui da SMV Brasil é poder compartilhar conteúdo de qualidade aí para os gestores e para os empreendedores a nível nacional, para poder auxiliar nesse momento e também em relação à gestão de suas empresas. Caso queira convidar seus amigos, fique à vontade, tem um link aqui abaixo da tela para poder fazer esse convite para os seus amigos gestores, para poder compartilhar esse conteúdo. Paula, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e fique conosco. Um forte abraço. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.